Imagine um adolescente magro vendendo cocaína nas esquinas da Vila Madalena para jornalistas, publicitários e DJs durante a madrugada dos anos 1990, operando um drive-thru de drogas entre bares hipsters de São Paulo. Agora, imagine esse mesmo garoto transformado, 25 anos depois, no líder máximo do primeiro comando da capital, comandando toneladas de cocaína do Porto de Santos para a Europa, morando em mansão de R$ 2 milhões no Ceará, negociando diretamente com máfias italianas. Finalmente, imagine esse homem sendo traído pela própria facção, embarcando num helicóptero ao lado de velhos conhecidos para o que pensava ser uma viagem de rotina, apenas para descobrir nos últimos segundos de vida que aqueles eram seus carrascos. Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, foi encontrado morto com um único tiro no nariz, numa clareira remota de reserva indígena em Aquirás, Ceará, em 15 de fevereiro de 2018. O que você vai descobrir sobre GG do Mangue vai revelar como o crime organizado brasileiro funciona como corporação multinacional, com hierarquias rígidas, códigos de honra inquebráveis até serem quebrados e punições tão brutais quanto cinematográficas. Ele não era apenas mais um traficante violento do PCC, era estrategista logístico que transformou a facção paulista na única organização criminosa brasileira capaz de exportar cocaína diretamente para máfias europeias, contornando cartéis colombianos e mexicanos. Mas antes de revelar como GG construiu o império criminoso, que movimentava milhões de dólares mensalmente através do Porto de Santos, como negociou com a Ndrangheta calabresa, como viveu foragido entre Bolívia, Paraguai e Ceará, após soltura controversa da justiça, e principalmente como foi traído e executado pela própria cúpula, que ajudou a construir, preciso contar detalhadamente sobre a favela onde nasceu, sobre a Vila Madalena dos anos 1990, sobre a estrutura do PCC. Porque quando você entender que GG começou vendendo papelotes de cocaína para a classe média intelectualizada paulistana e terminou negociando containers de toneladas com máfia italiana, vai perceber que sua trajetória não é história de bandido comum. É caso de estudo sobre como o crime organizado brasileiro se profissionalizou, se internacionalizou e se tornou tão impiedoso que até seus próprios líderes não estão seguros. Essa história devastadora aconteceu entre 1977 e 2018 em São Paulo e Ceará. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade. E se vocês curtem casos reais sobre crime organizado, traições internas de facções e execuções planejadas como operações militares, se inscreve no canal e ativa o sino, porque a história completa de Rogério Jeremias de Simone vai mostrar como o PCC funciona na prática, como a justiça brasileira falhou monumentalmente ao soltá-lo e como a facção mais poderosa do Brasil executa seus próprios líderes quando eles ameaçam o sistema. Vamos descobrir juntos como um garoto da favela do Mangue chegou ao topo do crime organizado apenas para ser assassinado em emboscada de helicóptero. Para entender completamente a história absolutamente extraordinária de Rogério Jeremias de Simone, primeiro preciso contextualizar meticulosamente o que era a Vila Madalena paulistana, dos anos 1980 e 1990, e principalmente o que representava a favela do Mangue encravada no coração desse bairro boêmio. A Vila Madalena experimentava naquele período histórico específico convergência única entre contracultura intelectualizada e economia ilegal de drogas. Formada desde os anos 1950 por mistura de imigrantes portugueses da região do Minho, operários da construção civil dos cemitérios São Paulo e Araçá, e posteriormente estudantes da recém-criada cidade universitária da USP nos anos 1960, a vila transformou-se em polo cultural alternativo. Bares como Matrix, Super Bacana, Jungle, Borracharia e Branca Leone funcionavam como pontos de encontro de jornalistas, VJs, DJs publicitários, produtores culturais, escritores e artistas. Vanguarda, aqui como em qualquer lugar,
sempre esteve ligada ao consumo de drogas. Uma balada sem dealer não tem graça, descreveu produtora cultural que frequentava a noite da vila, capturando perfeitamente a normalização do tráfico naquele contexto sociocultural específico. Aspecto particularmente significativo dessa geografia social era a existência da favela do Mangue, comunidade com aproximadamente 30 casas estabelecidas desde os anos 1960, precisamente entre as ruas Fradique Coutinho, Fidalga e Rodésia. Essa proximidade física entre favela e bairro intelectualizado criou simbiose econômica única. Enquanto moradores da Vila Madalena demandavam cocaína para sustentar maratonas criativas e festas noturnas, jovens do Mangue forneciam produto através de sistema logístico informal, mas extraordinariamente eficiente. Não tinha erro. Quando não se conseguia no Mangue, logo ao lado tinha a boca da rua de Djalma Coelho. Em uma delas, sempre era possível se arrumar, relembrou o médico morador do bairro, evidenciando como o tráfico local não era visto como ameaça, mas como serviço disponível. Durante anos 1990, a operação funcionava literalmente como drive-thru. Cliente chegava de carro, indicava a droga desejada, dava volta no quarteirão, recebia encomenda. Sistema requeria apenas meninos nas esquinas durante madrugada e rede de aviões, entregadores, infiltrados em bares e casas noturnas. Elemento mais devastador desse contexto era a invisibilidade social do tráfico para autoridades. Vila Madalena representava, para a polícia paulistana, bairro cultural inofensivo frequentado por classe média alta. Favela do Mangue, por sua vez, era pequena demais para despertar a atenção de operações policiais que focavam complexos maiores nas periferias. Essa invisibilidade permitiu que gerações de jovens do Mangue operassem tráfico local praticamente sem interferência policial durante toda a década de 1990. Falar em GG na região do Mangue é tabu. Isso vale para escolas, postos de saúde, líderes políticos e religiosos, numa espécie de lei do silêncio no coração cultural de São Paulo. Observou o jornalista investigativo, anos depois, revelando como a comunidade desenvolveu código de proteção aos traficantes locais. Dimensão mais profunda dessa contextualização manifesta-se quando compreendemos que o primeiro comando da capital surgiu precisamente nesse período histórico. Fundado em 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, após massacre de 111 presos no Carandiru, em 1992, PCC estruturou-se inicialmente como organização de proteção mútua entre detentos. Durante anos 1990 e início dos 2000, facção expandiu-se exponencialmente através de presídios paulistas, desenvolvendo hierarquia complexa com sintonias, gerentes setoriais, pilotos, coordenadores de presídios e, finalmente, sintonia geral final, cúpula máxima. São conhecidas como universidades do crime, descreveu jornalista especializado em crime organizado sobre penitenciárias paulistas, referindo-se a como detentos que entravam por crimes menores saíam profissionalizados e filiados ao PCC. Marcos Williams Herbas Camacho, conhecido como Marcola, consolidou-se como líder máximo após guerra interna, que eliminou facção rival liderada por Sandro Henrique da Silva Santos, o Gulu, em 2005. Era nesse contexto extraordinariamente específico, convergência entre tráfico invisível na Vila Madalena, expansão acelerada do PCC nas prisões e profissionalização do crime organizado brasileiro, que Rogério Jeremias de Simone nasceu, cresceu e desenvolveu habilidades que o levariam ao topo da maior facção criminosa do país. Rogério Jeremias de Simone nasceu em 1977 na Rua Fidalga, número 1010, segundo filho de família de 4 irmãos, no centro geográfico da favela do Mangue. Sua infância não diferiu substancialmente de outras crianças daquela comunidade. Pobreza material, compensada por redes de solidariedade comunitária, escola pública com educação precária, ausência de perspectivas formais de ascensão social. Elemento distintivo de sua trajetória infantil foi a observação constante do funcionamento do tráfico local. Enquanto outras crianças brincavam desatentas,
Rogério demonstrava fascinação pelos sistemas logísticos que via operar nas esquinas durante noite. Ele sempre foi observador, quieto, mas você via que estava calculando tudo, relembrou o vizinho que cresceu junto com GG. Ainda pré-adolescente, Rogério memorizava rotinas dos traficantes, horários de maior movimento, perfis de clientes, técnicas de camuflagem e hierarquias informais. Aspecto particularmente significativo de sua adolescência foi tutelagem recebida de tio que controlava a boca de fumo principal do mangue. João, irmão mais velho de sua mãe, operava tráfico local desde anos 1980 e representava para meninos da comunidade modelo de sucesso possível. Diferentemente de figuras violentas e ostensivas do tráfico de outras regiões, João conduzia negócios com discrição calculada, compreendendo perfeitamente que clientela da Vila Madalena demandava profissionalismo e previsibilidade. João nunca foi de aparecer. Ele entendia que o negócio funcionava justamente porque ninguém fazia barulho, explicou o antigo colaborador. Quando João entrava em circulação por prisões temporárias, aviões de confiança mantinham a operação funcionando. Foi nessas brechas que Rogério, então com aproximadamente 14 anos, começou a substituir tio ocasionalmente, demonstrando competência precoce que impressionava operadores mais velhos. Desenvolvimento da habilidade específica que definiria a trajetória de GG ocorreu através de interações diretas com clientela da Vila Madalena. Diferentemente de outros meninos que tratavam clientes com indiferença ou hostilidade, Rogério desenvolveu capacidade extraordinária de ler pessoas, antecipar necessidades, construir lealdade. Ele sabia quando o cliente queria apenas comprar rápido e quando estava disposto a conversar. Sabia quando oferecer produto melhor, quando segurar estoque para cliente VIP, descreveu o comerciante do bairro que testemunhou operações durante anos 1990. Essa inteligência social, combinada com memória fotográfica para rostos, nomes e padrões de consumo, transformou Rogério em asset valioso para a operação do mangue. Clientes começaram a solicitar especificamente que ele fizesse entregas, pagando propinas maiores pela confiabilidade. Característica física distintiva de GG era a figura magra, quase frágil, que contrastava completamente com o estereótipo de traficante intimidador. Aparência inofensiva funcionava como vantagem estratégica. Polícia raramente suspeitava dele. Vizinhos o viam como garoto educado. Clientes sentiam-se confortáveis em sua presença. Ele não parecia traficante, parecia garoto que trabalhava em loja de discos, observou o frequentador dos bares da vila. Além de aparência, GG cultivava comportamento respeitoso que desarmava desconfianças, cumprimentava moradores na rua, ajudava a carregar compras de senhoras idosas. Jamais consumia drogas visivelmente. Essa dualidade, traficante competente que performava cidadão comum, seria a característica que manteria a vida inteira. Momento devastador que alterou a trajetória de Rogério ocorreu quando tinha aproximadamente 18 anos em 1995. Tio João foi assassinado durante acerto de contas relacionado à dívida com fornecedores de Zona Leste. Corpo foi encontrado com sinais de tortura severa em terreno baldio próximo ao Cebolão, viaduto que conecta Vila Madalena a Pinheiros. Foi mensagem clara: não pague, sofra, interpretou o investigador que trabalhou o caso na época. Morte do tio representou simultaneamente trauma e oportunidade. Trauma porque João era a figura paterna que Rogério jamais teve legitimamente. Oportunidade porque abriu vácuo de poder na operação do mangue. Apesar de ter apenas 18 anos, Rogério assumiu o controle das bocas com surpreendente naturalidade, respeitado tanto por operadores mais velhos quanto por fornecedores externos que reconheciam sua competência precoce. Reputação de GG na comunidade antes de sua ascensão no PCC era complexa. Para moradores da favela do Mangue, representava provedor que garantia renda para famílias através de empregos como aviões e olheiros. Ele cuidava da comunidade. Quando precisava de remédio de cesta básica, GG resolvia, afirmou moradora que criou filhos durante período em que ele controlava tráfico local. Para frequentadores da Vila Madalena,
Era fornecedor confiável que nunca adulterava produto excessivamente e mantinha discrição absoluta. Para a polícia, inicialmente, era invisível, apenas mais um garoto pobre de favela que eventualmente seria preso e substituído. Essa invisibilidade permitiu que GG operasse praticamente sem interferência durante o final dos anos 1990, acumulando recursos financeiros e principalmente conexões, que se revelariam cruciais quando finalmente foi preso pela primeira vez em 2000. Em março de 2000, operação da Polícia Civil paulistana visando desmantelar rede de tráfico na Zona Oeste resultou na primeira prisão de Rogério Jeremias de Simone. Ele tinha 23 anos e operava 5 bocas de fumo na região da Vila Madalena. A acusação incluía tráfico de drogas e envolvimento em assassinato de rival que tentara invadir território do Mangue. Condenação chegou rapidamente, 12 anos de reclusão. Justiça foi rápida porque queriam exemplo. Vila Madalena estava nas manchetes. Imagem do bairro cultural estava manchada, explicou o promotor que atuou no caso. GG foi enviado inicialmente para a Casa de Detenção de Pinheiros, posteriormente transferido para o Sistema Penitenciário do Interior Paulista, conforme PCC, expandia controle sobre presídios. Evento traumático que transformou GG de traficante local em membro ascendente do PCC não foi prisão em si, mas assassinato de seu irmão mais novo, Cristiano Jeremias de Simone, conhecido como Cris do Mangue. Cristiano assumira controle das operações do Mangue após prisão de Rogério, tentando manter a estrutura funcionando durante a ausência do irmão. Em abril de 2003, Cristiano foi morto durante perseguição policial após assalto a banco em Guarulhos, executado junto com comparsas do PCC. Cristiano não tinha preparo do irmão. Ele era impulsivo, visível demais. Polícia pegou ele facilmente, analisou o investigador. Para GG, morte do irmão representou falha pessoal devastadora. Ele prometera à mãe que cuidaria de Cristiano, manteria o garoto longe do crime mais violento, garantiria futuro diferente. Dimensão mais profunda do trauma manifestou-se através de resposta institucional ao assassinato. Família de Cristiano tentou registrar queixa alegando execução sumária, mas a investigação foi arquivada rapidamente sob alegação de legítima defesa policial. Polícia matou o garoto de 19 anos com 14 tiros nas costas e chamou de confronto. Juiz aceitou sem questionar. Denunciou o advogado que tentou representar família. GG, preso na penitenciária de Avaré, recebeu notícia através de sistema informal de comunicação entre detentos. Ele ficou 3 dias sem falar com ninguém. Depois mudou. Ficou mais frio, mais calculista, relembrou o detento que cumpria a pena junto. Consequências irreversíveis desse catalisador traumático desdobraram-se em múltiplas direções. Primeiro, morte de Cristiano destruiu qualquer possibilidade de GG retornar ao tráfico pequeno da Vila Madalena após cumprir pena. Operação familiar desmoronou sem liderança. Segundo, trauma consolidou visão de que Estado brasileiro não oferecia justiça para pessoas como ele, apenas violência e impunidade policial. Terceiro, e mais significativamente, morte do irmão impulsionou GG a buscar proteção e pertencimento dentro da estrutura do PCC. Quando você perde família nas ruas, facção vira sua família. PCC oferece o que Estado nega: proteção, justiça interna, propósito, explicou o sociólogo especializado em crime organizado. Transformação psicológica de Rogério manifestou-se através de dedicação absoluta à facção. Se anteriormente era detento comum cumprindo pena, após morte do irmão, tornou-se membro batizado do PCC, jurando lealdade aos lemas da organização: paz, justiça e liberdade. Aproximou-se estrategicamente de lideranças da facção presas em Avaré, incluindo Carlos Magno Zito Alvarenga, conhecido como Nego Manga, figura importante da sintonia geral final. GG tinha algo que maioria não tinha. Ele era inteligente de verdade. Entendia logística, entendia pessoas, entendia mercado, observou o promotor Lincoln Gakia, que investigaria PCC por décadas. Nego Manga
tornou-se padrinho de GG dentro da facção, apresentando-o a Marcola e outros membros da cúpula. Momento definitivo de decisão ocorreu em março de 2003, quando GG soube do assassinato do juiz corregedor Antônio Machado Dias, magistrado considerado principal inimigo do PCC nos tribunais. Dias foi executado com 3 tiros dentro do carro na saída do Fórum de Presidente Prudente. GG, então atuando como sintonia gerente na penitenciária de Avaré, redigiu bilhete celebrando morte do juiz e tentou enviá-lo para Marcola. Mensagem foi interceptada por autoridades, mas ato demonstrou lealdade que impressionou cúpula. Foi gesto calculado. GG sabia que bilhete seria interceptado, mas também sabia que Marcola ficaria sabendo do gesto, analisou o investigador. A partir daquele momento, GG deixou de ser membro comum para tornar-se operador estratégico da facção, coordenando comunicações entre presídios, repassando informações de advogados e, principalmente, começando a desenvolver visão sobre como o PCC poderia expandir operações para além de São Paulo. Entre 2003 e 2006, período em que permaneceu preso nas penitenciárias de Avaré e, posteriormente, Presidente Venceslau, GG desenvolveu metodologia que transformaria PCC de facção regional em organização criminosa de alcance internacional. Sistema baseava-se em 3 pilares fundamentais: profissionalização das comunicações internas, verticalização da cadeia de suprimento de drogas e, principalmente, estabelecimento de conexões diretas com fornecedores sul-americanos e compradores europeus, eliminando intermediários que tradicionalmente controlavam o tráfico internacional. Primeiro pilar da metodologia, profissionalização das comunicações, emergia de observação devastadora que GG fizera. Maioria das operações criminosas falhava não por incompetência operacional, mas por falhas de comunicação. Ordens eram mal transmitidas, informações críticas chegavam atrasadas, decisões estratégicas eram tomadas com dados incompletos. GG estruturou o sistema hierárquico de comunicação inspirado em organizações militares. Ele criou cadeia de comando clara. Cúpula definia a estratégia, sintonias traduziam em ordens operacionais, pilotos executavam nos presídios, soldados executavam nas ruas. Descreveu o promotor. Sistema utilizava celulares contrabandeados para presídios, códigos específicos que mudavam semanalmente e redundâncias propositais para garantir que mensagens críticas chegassem ao destino, mesmo com interceptações policiais. Terminologia técnica desenvolvida por GG incluía conceitos como salve, ordem ou comunicado oficial, torre, pessoa responsável por repassar mensagens, sintonia do progresso, setor responsável por expansão territorial, sintonia do gravata, setor de corrupção de autoridades, e sintonia final geral, cúpula máxima. GG essencialmente criou vocabulário corporativo para crime organizado. Facção começou a funcionar como empresa, observou o pesquisador especializado. Metodologia incluía reuniões regulares entre lideranças presas, documentação escrita de decisões estratégicas e, principalmente, sistema de prestação de contas, que garantia que dinheiro arrecadado nas ruas chegasse aos fundos da facção que financiavam advogados, apoiavam famílias de presos e corrompiam autoridades. Segundo pilar, verticalização da cadeia de suprimento, representava transformação radical no modelo de negócios do tráfico brasileiro. Tradicionalmente, facções brasileiras compravam cocaína de intermediários ligados a cartéis colombianos e bolivianos, pagando sobrepreço significativo. GG propôs estratégia ousada. PCC deveria estabelecer presença permanente na Bolívia e Paraguai, negociar diretamente com produtores locais e controlar transporte da droga até portos brasileiros. Ele copiou o modelo das grandes corporações. Eliminar intermediários para maximizar margens, explicou o economista especializado em narcotráfico. Metodologia requeria investimento massivo em logística, caminhões, armazéns, rotas terrestres através de fronteiras porosas, mas reduzia custo da cocaína em aproximadamente 40%.
Primeiro caso de aplicação dessa metodologia ocorreu em 2004, quando GG coordenou de dentro da prisão operação que transportou 500 quilos de cocaína da Bolívia até Porto de Santos, usando caminhões de transporte de grãos. Droga estava escondida dentro de carregamento real de soja. Fiscalização passou direto, revelou o colaborador posteriormente. Sucesso da operação gerou lucro extraordinário, que foi reinvestido em expansão das rotas, compra de mais veículos e principalmente corrupção de agentes aduaneiros. GG demonstrou que o modelo funcionava. A partir dali, cúpula autorizou expansão massiva, afirmou o promotor Márcio Cristino. Terceiro pilar, conexões internacionais, representava a ambição mais audaciosa. GG percebera que o mercado europeu de cocaína era controlado por máfias italianas, particularmente 'Ndrangheta Calabresa, que compravam produto de cartéis colombianos e mexicanos. Propôs que PCC poderia oferecer cocaína brasileira com qualidade comparável, mas preço inferior, estabelecendo relação direta com compradores europeus. Metodologia para penetrar esse mercado foi gradual e meticulosa. Primeiro, GG identificou brasileiros vivendo na Itália com conexões tanto ao PCC quanto a máfias locais. Segundo, organizou envios experimentais de pequenas quantidades para testar rotas e confiabilidade. Terceiro, somente após estabelecer credibilidade através de múltiplas transações bem-sucedidas, propôs volumes maiores. Refinamento crítico da metodologia ocorreu após 2006, quando o PCC protagonizou ataques coordenados contra policiais e instituições paulistas, resultando em aproximadamente 200 ataques em 3 dias e deixando cerca de 90 mortos. Crise de maio de 2006 demonstrou o poder de fogo do PCC, mas também expôs facção a escrutínio sem precedentes. Analisou sociólogo. GG argumentou internamente que facção precisava tornar-se menos visível, mais sofisticada. Defendeu redução de ataques espetaculares em favor de corrupção silenciosa, substituição de violência ostensiva por violência cirúrgica e, principalmente, foco absoluto em lucro através de tráfico internacional. Ele queria transformar PCC de gangue rebelde em corporação criminosa. Marcola ouviu, afirmou o investigador. Caso 1. Porto de Santos, 2007. Primeira grande demonstração da eficácia da metodologia de GG ocorreu em fevereiro de 2007, quando o PCC conseguiu exportar 2 toneladas de cocaína escondida em container de sucata de alumínio destinado à Itália. Operação requeria coordenação extraordinária. Droga transportada da Bolívia, armazenada em galpão próximo ao porto, empacotada dentro de sucata legítima, documentação fiscal falsificada mas convincente, corrupção de ao menos 3 fiscais portuários. Era operação digna de cartel mexicano, mas estava sendo coordenada por detento em Presidente Venceslau, usando celular contrabandeado, observou o agente federal. Container chegou ao porto italiano de Gioia Tauro sem ser interceptado. Cocaína foi distribuída por 'Ndrangheta, gerando lucro estimado em 8 milhões de dólares. Sucesso estabeleceu credibilidade do PCC como fornecedor confiável para máfias europeias. Caso 2. Expansão para o Paraguai, 2009-2011. Caso subsequente, significativamente mais complexo, envolveu o estabelecimento de base permanente do PCC na fronteira Brasil-Paraguai. GG identificou que Paraguai era maior produtor mundial de maconha e também rota estratégica para a cocaína boliviana. Metodologia requeria não apenas presença física, mas também negociação com estruturas criminosas locais que controlavam o território. Entre 2009 e 2011, membros do PCC infiltraram-se gradualmente em Ciudad del Este e Pedro Juan Caballero, inicialmente como compradores, posteriormente como parceiros, finalmente como controladores. PCC fez o que cartéis mexicanos fazem: chegou com dinheiro, depois com armas, finalmente com controle total. Descreveu analista de inteligência. Operação foi marcada por violência calculada, assassinatos seletivos de líderes locais que recusavam cooperação, mas também por generosidade estratégica,
com o PCC financiando infraestrutura comunitária para ganhar lealdade populacional. Quando autoridades brasileiras finalmente perceberam a extensão da infiltração, PCC já controlava rotas principais através da fronteira. Caso 3. Negociação com máfia italiana, 2013. Caso mais ousado antes da ascensão completa de GG, envolveu viagem pessoal de emissários do PCC à Calábria para reunião face a face com chefes da 'Ndrangheta. GG coordenou operação de dentro da prisão, selecionando representantes que falavam italiano, providenciando documentação falsa perfeita e, principalmente, estruturando proposta de negócio que máfia não poderia recusar. Cocaína de alta pureza a 30% abaixo do preço dos cartéis colombianos, com garantia de entrega direta em portos europeus. Foi momento definitivo. PCC deixou de ser fornecedor ocasional para tornar-se parceiro estratégico de uma das máfias mais poderosas do mundo, afirmou o promotor Lincoln Gacchia. Acordo estabelecido incluía compromisso de entregas mensais de no mínimo 3 toneladas, sistema de pagamento através de paraísos fiscais e cláusulas de confidencialidade absoluta. Violação de confiança seria punida com morte, não apenas do traidor, mas de sua família inteira. Era contrato corporativo com cláusula de execução literal, observou o investigador. Em fevereiro de 2017, ocorreu evento que parecia impossível dentro da lógica do sistema criminal brasileiro. Rogério Jeremias de Simone foi libertado da penitenciária segundo de Presidente Venceslau após juiz Davison Herbert dos Reis aceitar revisão de depoimento de Corréu que isentou GG de envolvimento em homicídio de 2013. Era 2 de fevereiro, exatamente 18 dias antes de julgamento por duplo assassinato de 2004, que poderia resultar em décadas adicionais de prisão. Soltura foi erro monumental do sistema judiciário. GG responderia a 11 processos diferentes, tinha condenações pendentes, era líder reconhecido do PCC e foi liberado por tecnicalidade, denunciou o promotor indignado. Ministério Público tentou reverter decisão emergencialmente, mas burocracia judicial operou lentamente. Quando finalmente conseguiram decreto de prisão preventiva, GG havia desaparecido completamente. Liberdade de GG transformou dinâmica de poder dentro do PCC radicalmente. Marcola permanecia preso em regime de segurança máxima, assim como maioria da cúpula histórica. GG tornou-se efetivamente líder máximo da facção operando nas ruas, coordenando operações internacionais, negociando com fornecedores e compradores, controlando o fluxo de milhões de dólares mensalmente. GG era número 1 do PCC, dentro e fora das prisões, afirmou fonte do Ministério Público Paulista categoricamente. Estabeleceu-se inicialmente na Bolívia, posteriormente dividindo tempo entre Paraguai e Ceará. No Ceará adquiriu mansão de R$2 milhões em Aquirás, junto com Fabiano Alves de Souza, o Paca, outro membro da Sintonia Geral Final, que também fora libertado controversamente em 2015. Elemento mais perigoso de sua ascensão foi a autonomia crescente. GG começou a tomar decisões estratégicas sem consultar adequadamente cúpula presa. Em dezembro de 2017, ordenou o assassinato de Edilson Borges Nogueira, o Birosca, ex-líder deposto do PCC, que cumprira pena em Presidente Venceslau. Birosca foi executado durante banho de sol, com brutalidade calculada para enviar mensagem. Problema devastador. GG não obteve autorização formal de Marcola antes de ordenar execução. Birosca era batizado por Marcola pessoalmente. Tinha afilhado Daniel Vinícius Canônico, o cego, outro membro da cúpula. Matá-lo sem consenso foi violação gravíssima do protocolo, explicou o investigador. Além de violação protocolar, surgiram suspeitas internas de que GG e Paca estavam desviando dinheiro das remessas de cocaína exportadas através do Porto de Santos. Investigação interna, conduzida silenciosamente pela cúpula, descobriu evidências devastadoras. Contabilidade paralela mantida por Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, gestor do tráfico internacional, indicava que aproximadamente 15% da cocaína exportada nos últimos 6 meses
não constava nos registros oficiais da facção. Eram milhões de dólares desaparecendo. GG e Paca viviam em mansões, viajavam em helicópteros, ostentavam luxo incompatível com suas posições, relatou o colaborador posteriormente. Cúpula presa em São Paulo enfrentava dilema extraordinário. GG era o operador mais competente que facção tinha nas ruas, responsável por maiores lucros da história do PCC, mas também estava violando o princípio fundamental da organização, lealdade absoluta ao coletivo. PCC não é democracia, mas também não é ditadura de um homem. É oligarquia onde decisões críticas requerem consenso. GG esqueceu disso. Analisou o especialista. Decisão de executar GG e Paca foi tomada em reunião extraordinária da Sintonia Geral Final, realizada através de comunicações codificadas entre presídios em janeiro de 2018. Ordem chegou a Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, traficante brasileiro operando desde Bolívia, que negociava diretamente com máfias italianas e tinha relações tensas com GG por questões territoriais. Fuminho recebeu autorização não apenas para matar, mas para fazer morte espetacular que servisse de exemplo. Revelou fonte de inteligência. Planejamento da execução foi meticuloso e cinematográfico. Cabelo Duro, que fornecera evidências do desvio de dinheiro, ofereceu helicóptero próprio para a operação. Felipe Ramos Moraes, piloto civil que ocasionalmente transportava membros do PCC, foi coagido mediante tortura um mês antes a participar do plano. Em 14 de fevereiro de 2018, véspera da execução, Felipe recebeu ordem de viajar de São Paulo para Fortaleza em voo comercial. No dia seguinte, encontrou-se com Cabelo Duro e 2 executores cearenses, Tiago Lourenço e Carlenilto, no hangar da Chopper Solution. Realizaram um voo teste de poucos minutos. Posteriormente, Felipe foi instruído a buscar GG e Paca na mansão em Aquirás, sob pretexto de transportá-los para a reunião de negócios na Bolívia. GG não suspeitou inicialmente porque conhecia pessoalmente alguns dos homens no helicóptero. Eram velhos conhecidos da facção, explicou o investigador. Decolaram por volta das 11 horas da manhã. Felipe recebeu instruções dos executores cearenses para seguir rumo sudeste pelo litoral, até pousar em clareira aberta dentro de reserva indígena de Aquirás. Momento de maior tensão ocorreu quando o helicóptero pousou na clareira remota, cercada por mata densa. GG percebeu imediatamente a armadilha ao ver expressões dos homens. "Vocês estão loucos", teria gritado segundos antes do primeiro disparo, segundo o relato posterior de Felipe. GG foi atingido com um tiro único na região do nariz, morrendo instantaneamente. Paca tentou correr, mas foi alcançado e executado com múltiplos disparos. Executores abandonaram corpos na clareira e ordenaram Felipe a decolar imediatamente. Helicóptero sobrevoou a área fazendo voos rasantes. Testemunhas ouviram disparos, encontraram cápsulas de calibre 9 mm no entorno. Descreveu relatório policial. Corpos foram descobertos 3 dias depois por trabalhador rural que colhia frutas na região. Identificação inicial foi difícil, porque GG usava documentos falsos, mas Ministério Público Paulista confirmou identidades rapidamente através de rede de informantes. Descoberta dos corpos de GG do Mangue e Paca, em 17 de fevereiro de 2018, desencadeou ondas de choque através do sistema prisional paulista e do crime organizado brasileiro. Informação espalhou-se rapidamente através de salves enviados entre presídios, confirmando que a execução fora ordenada pela própria cúpula do PCC, como punição por traição. Ontem fomos chamados em umas ideias, aonde nosso irmão Cabelo Duro deixou-nos ciente que o Fuminho mandou matar o GG e o Paca. Inclusive, o irmão Cabelo Duro e mais alguns irmãos são prova que os irmãos estavam roubando, dizia bilhete apreendido por agentes na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, dias após assassinatos, evidenciando que facção não apenas assumia a autoria, mas a transformava em lição pedagógica para demais membros. Resposta institucional foi complexa e reveladora de impotência estatal. Secretaria de Segurança do Ceará inicialmente tratou mortes como crime comum,
sem compreender magnitude das vítimas. Somente após o Ministério Público Paulista identificar corpos e contextualizar significado político das execuções, autoridades cearenses perceberam que haviam testemunhado eliminação de 2 membros da mais alta cúpula do PCC. Foi operação militar executada em território brasileiro contra líderes da maior facção do país, e sistema de segurança só percebeu 3 dias depois, quando corpos foram encontrados, criticou o analista. Governo federal anunciou envio de reforços policiais ao Ceará, mas medida foi reativa e simbólica. Crime já estava consumado, executores já haviam dispersado. Custo pessoal para a família de GG foi devastador e silenciado. Mãe que perdera um filho para a polícia em 2003, agora perdia segundo filho para a própria facção. Família não conseguiu realizar funeral adequado porque corpo estava sob custódia de investigação criminal no Ceará. Eles nem puderam enterrar filho deles com dignidade. Estado falhou, facção matou, família apenas sofreu, observou o assistente social. Além de trauma emocional, família enfrentou estigma social permanente. Casa na Rua Fidalga, onde GG nascera, tornou-se alvo de curiosidade mórbida. Vizinhos que anteriormente mantinham lei do silêncio sobre atividades criminosas, agora falavam abertamente, sabendo que GG não retornaria jamais. Destino dos envolvidos na execução revelou dinâmica implacável de vingança dentro do crime organizado. Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, que fornecera helicóptero e evidências contra GG, foi assassinado em março de 2019 com tiros de fuzil na frente de hotel, no Jardim Anália Franco, zona leste de São Paulo. Cabelo Duro foi executado por facção rival ou por membros do próprio PCC que permaneciam leais a GG. Nunca ficou completamente claro, afirmou o investigador. Execução demonstrava que mesmo dentro de organização hierárquica como o PCC, lealdades pessoais sobrevivem às ordens formais, gerando ciclos intermináveis de vingança. Felipe Ramos Moraes, piloto coagido a participar da operação, negociou acordo de delação premiada com Polícia Federal e Ministério Público, fornecendo detalhes completos da execução em troca de não ser denunciado por homicídio. Felipe sustentou que foi sequestrado e torturado 1 mês antes para forçar cooperação. A alegação nunca foi completamente verificada, observou o procurador. Informações de Felipe resultaram em múltiplas operações contra PCC, localização de aeronave utilizada e pronunciamento de vários acusados. Contudo, em fevereiro de 2023, Felipe foi morto em operação policial controversa, liderada por coronel bolsonarista, que efetuou 12 disparos. Morte de Felipe encerrou última testemunha ocular disposta a falar. Caso ficou mais difícil de processar, lamentou o promotor. Processo judicial envolvendo assassinatos de GG e Paca transformou-se em maratona burocrática kafkiana. 10 pessoas foram acusadas do crime, incluindo Fuminho, Tiago Lourenço, André Luiz da Costa Lopes, Eric Machado dos Santos, Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos e outros. 7 foram pronunciados até momento, mas processo com mais de 9.000 páginas precisou ser desmembrado para garantir celeridade. Alguns réus estão presos em unidades de segurança máxima, outros foragidos, outros recorrendo ao STJ. Processo arrasta-se há mais de 7 anos sem julgamento final, explicou fonte do Tribunal de Justiça do Ceará. Último envolvido procurado, Renato Oliveira Mota, foi capturado apenas em junho de 2025, após estar na lista vermelha da Interpol, demonstrando morosidade judicial brasileira. Ambiguidade moral mais profunda reside em reconhecer que a eliminação de GG não enfraqueceu o PCC, mas o transformou. Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, e Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, assumiram posições de liderança nas ruas abaixo apenas de Marcola. Facção continuou operando rotas internacionais exportando cocaína, corrompendo autoridades. GG era competente, mas também era ameaça ao equilíbrio interno. Sua morte restaurou ordem dentro da facção, enquanto demonstrava externamente que ninguém está acima das regras. Analisou especialista.
Questão não resolvida permanece. Organização criminosa que executa seus próprios líderes mais competentes por violações de protocolo é mais forte ou mais frágil do que aquela que tolera a autonomia individual? Impacto mensurável da trajetória e morte de GG do Mangue manifesta-se através de mudanças permanentes tanto no crime organizado brasileiro quanto nas estratégias de combate institucional. No nível operacional, modelo desenvolvido por GG, verticalização da cadeia de suprimento, estabelecimento de conexões diretas com fornecedores sul-americanos e compradores europeus, profissionalização das comunicações internas, tornou-se padrão dentro do PCC e foi posteriormente copiado por outras facções brasileiras. GG essencialmente escreveu Manual de Operações para Crime Organizado Moderno no Brasil. Todas as facções grandes hoje usam variações do modelo dele, afirmou pesquisador especializado. Estatísticas demonstram transformação. Em 2000, Brasil exportava quantidade negligenciável de cocaína. Em 2018, país tornara-se rota crítica, responsável por aproximadamente 15% da cocaína consumida na Europa. Como comunidade lembra GG, depende dramaticamente de perspectiva. Na Vila Madalena, transformada radicalmente desde anos 1990 em bairro gentrificado de classe média alta, sua história tornou-se curiosidade histórica, mencionada ocasionalmente em reportagens sobre passado boêmio do bairro. Favela do Mangue foi parcialmente removida durante projetos urbanísticos dos anos 2010. GG é memória que bairro quer esquecer. Representa a época que classe média prefere romantizar sem confrontar papel que teve em financiar tráfico, observou o antropólogo. Para famílias que viveram no Mangue durante sua ascensão, memória é mais complexa. Mistura de medo pelo poder que exercia, gratidão por assistência ocasional que fornecia e tristeza pela violência que perpetuou. Dentro do sistema prisional e nas comunidades controladas pelo PCC, legado de GG é ambivalente. Por um lado, é lembrado como visionário estratégico que elevou facção a patamar internacional. Por outro, sua execução é constantemente citada como exemplo pedagógico de que lealdade à facção supera qualquer competência individual. Salves, circulados após morte, continham mensagem clara. Irmão era competente, mas esqueceu que ninguém é maior que o partido. Foi corrigido. Essa dualidade, admiração pela competência, aceitação da punição, revela como organizações criminosas mantêm coesão através de violência interna ritualizada. Mudanças institucionais inspiradas pelo caso foram limitadas, mas significativas. Caso de GG expôs falhas catastróficas no sistema judiciário brasileiro. Como líder conhecido da maior facção criminosa do país, pôde ser libertado por tecnicalidade processual dias antes de julgamento crítico. Pressão pública resultou em revisões procedimentais em São Paulo. Estabelecimento de protocolos mais rígidos para revisão de prisões preventivas em casos de crime organizado e principalmente criação de sistema informatizado que alerta juízes sobre múltiplos processos envolvendo o mesmo réu. Mudanças foram cosméticas. Sistema continua vulnerável a manipulações. Criticou o promotor. Reflexão final sobre significado mais amplo da trajetória de GG convida a reconhecimento desconfortável. Ele não era monstro excepcional, mas produto lógico de sistema que falha sistematicamente em oferecer oportunidades legítimas para jovens de favelas, que opera presídios como escolas do crime, que permite corrupção endêmica em instituições de fiscalização e que trata tráfico de drogas como questão criminal, quando evidências globais sugerem que é questão de saúde pública. GG nasceu em favela no coração de bairro rico. Teve inteligência excepcional, mas zero oportunidades legítimas. Crime organizado ofereceu o que Estado negou: propósito, estrutura, possibilidade de ascensão, refletiu o sociólogo. Milhares de jovens enfrentam escolhas similares diariamente. Fechamento dessa história extraordinária requer honestidade brutal. Rogério Jeremias de Simone, adolescente que vendia cocaína para intelectuais na Vila Madalena, transformou-se no líder máximo,
da maior facção criminosa brasileira, construiu império que movimentava milhões de dólares mensalmente, negociou com máfias internacionais, viveu foragido em mansões luxuosas e, finalmente, foi executado pela própria organização que ajudou a construir, quando seu poder tornou-se ameaça ao equilíbrio interno. História termina com corpo abandonado em clareira remota no Ceará, mas legado continua através de rotas de tráfico que ainda operam, de modelos organizacionais que outras facções copiam, de falhas institucionais que permanecem sem correção. Em comunidades controladas pelo PCC, mães ainda alertam filhos que competência sem lealdade é caminho para a morte prematura, lembrando que no mundo do crime organizado brasileiro, ninguém, absolutamente ninguém, está seguro quando se torna poderoso demais.